A gente trouxe o tema da Esperança Ativa, que é um livro de uma ativista ambiental chamada Joanna Macy, que ela trabalha com o conceito de esperança ativa, a esperança num lugar de ação, e não como algo que a gente possui, mas sim como uma maneira de agir no mundo. A Joanna, ela tem nos seus estudos o budismo, a ecologia profunda, a visão sistêmica. Ela traz uma abordagem que chama Trabalho que Reconecta, né, que tem como propósito levar as pessoas a uma nova forma de viver em sociedade, né, uma forma que sustente a vida. E por que a gente resolveu trazer esse tema como último ciclo? Bom, porque 2020 foi um ano que foi muito louco, muito insano. Né? Se você está aí vivendo esse mesmo ano que eu, tenho certeza que você está entendendo do que eu estou falando. Foi um ano que mudou a rota de todo mundo, de alguma maneira, em menor ou maior grau, todo mundo foi direcionado para algum outro lugar ou para refletir sobre alguma coisa na sua vida. E, em especial, foi um ano que escancarou, né, os nossos dilemas ambientais e sociais. A gente não consegue mais dar conta, né, no paradigma que a gente vive, de responder às nossas necessidades, de uma vida mais digna para as pessoas e de uma vida possível nesse planeta. A gente já superou todos os limites planetários para se viver a longo prazo, de uma forma possível, né, coexistindo com toda a biodiversidade, com todos os outros elementos que são necessários para que a nossa vida de seres humanos seja possível aqui. E para quem teve essa experiência de entrar em contato com essas dores do mundo, percebe que muitas vezes elas acabam ficando pesadas, elas acabam ficando um lugar difícil de olhar. É difícil de olhar para nossa incapacidade de resolver questões da nossa cidade, do nosso planeta. É difícil de olhar para as nossas próprias incoerências. É difícil de olhar para realidades que não são as nossas, às vezes. Às vezes a gente não está sofrendo diretamente por algo, mas a gente sabe que milhões de pessoas ainda sofrem. Mas é difícil de olhar. E aí quando a gente olha, a gente pode entrar num estado ou de uma raiva improdutiva, ou num fatalismo, é assim que as coisas são, é assim que elas sempre vão ser, não há muito o que fazer, não tem como mudar. Então, como que a gente sai desse lugar? Aí que a Joanna traz esse conceito de esperança ativa. A nossa esperança, ela não tem que ser um lugar de passividade, a nossa esperança tem que ser um lugar de ação. Nessa abordagem, a Joanna traz que a gente vive 3 histórias do nosso tempo. E cada uma dessas histórias tem seus próprios pressupostos. A primeira delas é o business as usual. No business as usual, o crescimento econômico ele é necessário. A gente precisa crescer, 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 crescer. A natureza ela está aqui como uma commodity, como algo que a gente só se apropria. A natureza só existe para suprir as necessidades dos seres humanos. Nessa abordagem, a gente continua nessa rota, né? A gente precisa sair na frente, porque a gente precisa explorar antes que os outros. A gente precisa crescer antes que os outros. A gente precisa continuar estimulando o consumo em massa para que a gente cresça, sendo que esse consumo de alguma forma está associado com a apropriação dessa natureza. Essa história, ela está acontecendo e ela vai continuar acontecendo para muitas pessoas. Essa narrativa ela é colocada como verdade, ela é colocada como a única possível para se viver aqui. Não há outro jeito, a gente precisa continuar fazendo o que sempre foi feito. A gente precisa estimular o crescimento, independente que isso ultrapasse o teto ecológico, independente de que isso esteja sequer vinculado com suprir as necessidades de todos os seres humanos e não só de uma parcela dele. A segunda história é o grande desmoronamento. Então é a percepção de que, caramba, a gente tá ferrado, não tem mais muito o que fazer, a mudança climática é um fato, vai ser impossível continuar existindo da maneira que a gente existe, mas os problemas já estão tão enormes, eles já têm uma dimensão tão grande, que nada que a gente possa fazer dá conta de transformar o que é necessário ser transformado. Já existe uma grande polarização política em vigor, as guerras civis vão começar a acontecer, e é um fato que a gente vai se extinguir enquanto humanidade. Esses 2 modelos mentais, eles quase que atuam em oposição. Aliás, eles atuam em oposição.
Eles são duas forças contrárias dizendo não, tá tudo bem, vamos continuar fazendo o que a gente tá fazendo. E o outro não, na verdade já tá tudo errado, não tem mais nada que a gente possa fazer, a gente tá ferrado. Não tem muito que a gente faça que vá resolver a nossa situação aqui na Terra. Mas aí a gente tem uma terceira história, e é sobre essa que a gente quer contar um pouco mais, que é a história da Grande Virada. Nós já tivemos outras grandes viradas antes. A gente já teve uma revolução agrícola 10 mil anos atrás, a gente já teve uma revolução industrial há um pouco mais de 100 anos atrás. Revoluções, mudanças que geraram uma transformação absoluta, não só nos meios de produção, mas em como as pessoas viviam. E a gente acredita que a gente precisa viver uma nova revolução, uma revolução ecológica. A gente precisa virar a página, a gente precisa transicionar para uma nova forma de estar aqui enquanto humanidade, enquanto sociedade, coexistindo com o nosso planeta. Então é essa transição que a gente quer fazer. Como que a gente consegue viver nessa Terra aqui e não em outro planeta, de uma forma que coexista com todos os outros sistemas. Aliás, que a gente faça parte desse sistema e que a gente atue a favor dele, não contra ele. Como que a gente vive de uma forma realmente sustentável, realmente regenerativa. Uma maneira que sustente a vida das pessoas e dos animais, dos ecossistemas e de tudo que existe. E para essa grande virada, existem 3 dimensões de possibilidades de ação. Ações de contenção, práticas que dão suporte à vida e mudança de consciência. A primeira delas, então, são as ações de contenção. São ações mais diretas, mais visíveis nesse movimento de grande virada. É botar a boca no trombone mesmo, dizer para todo mundo o que está acontecendo, quais são as feridas que a gente está vivendo e que às vezes as pessoas não veem. São as manifestações, são as passeatas, são os boicotes, é o advocacy. Então é como que a gente consegue movimentar as pessoas, mostrando para elas o que está acontecendo. A segunda dela é sistemas e práticas que dão suporte à vida, que sustentam a vida. E é como que então a gente consegue construir já sistemas paralelos que são diferentes desse paradigma atual. Como que a gente já consegue criar comunidades intencionais, sistemas de troca, novas modalidades de interação entre as pessoas, como que a gente já consegue viver novos hábitos, né, novas escolhas por consumo, como que a gente consegue criar novos modelos de gestão, novos protocolos, novos formatos de liderança, algo que esteja mais alinhado com o que a gente quer construir nessa grande virada, com jardins comunitários, casas colaborativas, o impulsionamento da não violência como meio de se comunicar, aprofundamento das relações, a intencionalidade das organizações, como que elas se reconectam com uma verdadeira intenção e com frutos que realmente contribuam para o ecossistema, seja de pessoas, seja da natureza. Então essas práticas são fundamentais para essa grande virada, porque não adianta a gente só ficar combatendo, a gente já precisa, paralelo a isso, começar a criar esse novo, começar a testar e começar a viver essa nova realidade. E o terceiro elemento, então, é mudar a consciência, para que essas ações práticas perdurem e realmente sejam enraizadas, incorporadas, a gente precisa mudar a consciência. E para mudar a consciência, a gente precisa resgatar também nosso conhecimento sagrado, nosso conhecimento ancestral, perceber o que ficou perdido para trás e o que a gente precisa começar a criar de novo. A gente precisa dissociar a ciência do lucro, o conhecimento do lucro. A gente precisa ser capaz de sair de uma perspectiva individualista que foi construída para ir para uma perspectiva mais coletiva. A gente precisa sair de uma visão ego para ir para uma visão eco, e para isso é só mudando também o nosso nível de consciência e ampliando a percepção de outras pessoas também para essa mudança de consciência. Novos saberes são bem-vindos aqui. A gente precisa de novos conhecimentos, teorias mais sistêmicas, teorias que não são duais, que não são polarizadas,
que trazem essa perspectiva mais ampla, essa perspectiva renovada sobre o nosso viver em sociedade. E já tem muita coisa por aí. Teoria geral dos sistemas, teoria U, comunicação não violenta, ecologia profunda, novas formas de enxergar a economia. Já tem muita gente produzindo coisa incrível que fala sobre esse lugar de transição. Os conhecimentos se conectam. São palavras diferentes para dizer a mesma coisa, né? Para dizer esse novo pulso, esse novo passo que a gente está dando para uma nova consciência e para uma nova forma de viver aqui. Beleza, tá legal. Muito bom ouvir tudo isso, mas como que eu ativo esse lugar de esperança ativa? Porque às vezes quando a gente começa a pensar em tudo isso, dá vontade de sair correndo. E aí a Joana, então, ela apresenta uma espiral, uma espiral que tem práticas, onde você pode vivenciar em um dia, em alguns minutos, ou fazer uma experiência mais longa, mas que ela passa por 4 elementos. Gratidão, honrando nossa dor pelo mundo, olhando com novos olhos e seguindo adiante. A gente precisa estar em constante prática interna e coletiva para conseguir integrar essas mudanças, conseguir ao mesmo tempo sentir essa dor que a gente precisa sentir das coisas que não estão legais e seguir adiante. E para fazer tudo isso, a gente precisa estar nessa conexão, a gente precisa estar nessa prática quase que diária, para a gente ter forças. Porque quando a gente fala de sustentabilidade, a gente não está falando só da sustentabilidade como algo externo, a sustentabilidade da natureza. O processo também precisa ser sustentável. A gente também precisa se sustentar enquanto indivíduo no nosso processo de transformação. Eu gosto muito de uma frase de uma comunidade que eu participei e fiz o Gaia Education, que é um programa de sustentabilidade, que a gente falava assim: para ser sustentável precisa ser divertido, porque ninguém aguenta ficar numa coisa maçante ou numa coisa sufocante ou chorando todas as tristezas do mundo 24 horas por dia. A gente adoece fazendo isso. Então, a sustentabilidade, ela também tem que estar no próprio processo de transformação. A gente tem que estar na grande virada de uma forma positiva e realista, entendendo o que está acontecendo, entendendo as mazelas que a gente vive, mas também impulsionando a força necessária para as coisas irem se transformando de uma maneira individual, de uma maneira coletiva e de uma maneira sistêmica. Se você em alguma instância parecido comigo, você deve ter passado por alguns dias bem ruins esse ano. Dias onde eu quis ficar encolhida, onde parecia que não fazia sentido o que estava acontecendo, as respostas que os governantes davam não faziam sentido, as respostas ainda muito polarizadas, ainda muito duais sobre para onde a gente deveria caminhar também não ressonavam, e uma descrença desses modelos, né, e dessas respostas já muito repetidas como as únicas viáveis. E a gente precisa olhar para essa dor, a gente precisa olhar para esse caminho, a gente precisa olhar para as possibilidades de ação e a gente precisa se conectar com a nossa esperança mais ativa possível, com a nossa visão de futuro mais desejável e com a nossa potência mais máxima de algo que ainda está emergindo.